Teve uma semana que a gente trabalhou, teve uma semana que a gente trabalhou na época e sobrou R$ 60, cara. Depois R$ 60. de tudo Depois de tudo pago. pago, depois de tudo quitado. É um cara com 3 operações aí, a casa rodando, 7 dias da semana, entendeu? Sempre entrando dinheiro, tal, tal. Tá bacana, tá legal. Mas, bicho, existe outro mundo. Existe outra forma de você chegar, existe outras perspectivas que você tem que criar, você tem que desenvolver. Hoje a gente está aí de margem de lucro de 14 a 18%. Quer dizer, de 8 para 11 foi de 14 a 18 hoje. Estou falando do lucro líquido, né? Isso, se a gente não busca e cai de conforto da comodidade, não existiria isso. É uma virada de chave 100%. Tá? Então, boa tarde, gente, né? É um prazer estar aqui falando um pouco sobre a história do Rei das Coxinhas. Um prazer o convite de Matheus, né? Então, o Rei das Coxinhas começou em 1987, né? É uma história de origem do meu pai e do meu tio, dois irmãos que começaram comercializando lanches ali de forma ambulante pela rodoviária da cidade de Gravatá. E nesses lanches a coxinha passou a ser a estrela, né? E daí veio a origem da marca O Rei das Coxinhas. Minha mãe que desfiou o primeiro frango lá para produzir a coxinha. E meu pai quem mexeu a massa, botou a mão na massa, né? Ela conta que estava até grávida do meu primeiro irmão. E aí eles fizeram a coxinha, né? E foram testando para validar. Antes meu pai comprava a coxinha em um fornecedor local. E com o passar do tempo, ele com a curiosidade, aquela mente empreendedora, né? Ele foi, despertou e para produzir. E aí, começou em 87, subindo nos ônibus aqui da região, Jotude, Progresso, né? Princesa do Agreste. Então, teve muito apoio da Guarda Rodoviária ali, da PRF, na Serra das Russas. Quem é de Pernambuco sabe. Então, os guardas, eles paravam os ônibus, meu pai e meu tio subia com a tampa de lanche. E eles comentam que abriam logo a tampa de lanche assim que estava na primeira cadeira do ônibus para que o cheiro chegasse no final. Tática de vendedor. Era a tática de venda da estratégia, né? Ô, meu amigo, venda a estratégia, né? Venda a estratégia, né? Venda a estratégia. Pois é. E aí foi despertando no público, esse público que subia a Serra das Russas para o interior, começou a pedir, né? Vocês precisam ter um ponto físico, porque às vezes a gente vem de carro de passeio e não consegue encontrar vocês. E aí veio a oportunidade lá na Serra, onde hoje ainda tem a primeira loja, existe no mesmo lugar. Duas pessoas que foram essenciais também, que é Dona Lourdes, ela cedeu um espaço da terra dela e meu pai montou uma barraca de zinco, onde ele fritava ali as coxinhas e ao lado também tinha seu João, que ele cedeu a parte do freezer e eles guardavam os refrigerantes. Então ali eles faziam abastecimento para subir nos ônibus. E nessa barraca começaram a parar também esses carros de passeio, né? Onde dali viu a necessidade de construir a primeira loja. E nasceu o Rei das Coxinhas, onde meu pai até comenta que quando mandou colocar na parede, ele só mandou pintar assim, lance rápido. Aí na mesma hora ele sentiu de Deus, vai lá e muda esse nome, coloca o Rei das Coxinhas. E ele colocou, e até hoje, né, graças a Deus é sucesso, estamos há 38 anos aí, no comércio, no mercado. E Juninho e eu tem muita preocupação em evoluir a marca, né? E fazendo esse trabalho junto e também com muito suporte de vocês. Todo o Grupo Rei, né, que vende a marca juntando revendas autorizadas, empresas da família, a gente tem 39 pontos de vendas, né? Uhum. E, em média, uns 350 colaboradores. Todo o grupo. Só o Juninho e eu temos 90. Como você fala, eu nasci literalmente dentro do Rei das Coxinhas, né? Eu cheguei a morar até na Serra das Russas, onde foi a primeira loja. Aos 5 anos de idade, eu já tinha a minha batinha, que era a farda, e minha obrigação era recolher as mesas
E eu fui me apaixonando cada vez mais e me preocupando cada vez mais com a história, o legado. Eu via a correria, eu via as noites de sono, eu via as madrugadas que eles passavam acordado. Meu pai, ele sempre foi muito infiltrado no operacional, né? Então, nos dias de movimento aqui no Nordeste, Semana Santa, São João, é muita correria. Então, ele estava lá, a gente chama, no setor da coxinha, ele estava lá junto com o pessoal produzindo, já para sair para as fritadeiras, enfim. Era uma loucura, né? Inclusive, Juninho também já chegou nessa época, né? Foi mais ou menos quando a gente se conheceu, eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar precocemente também, né? Quer queira ou não, a gente que vem da periferia, algo que exige que a gente tem que estar na lida mesmo, a gente não nasceu em berço de ouro. Enfim, eu acho que eu tinha 17 anos, já estava trabalhando nesse meio de restaurante e tal. E entrei na operação, comecei com balconista, depois volta para salão, trabalhei de garçom, caixa, auxiliar de gerente, gerente. E nesse meio tempo a gente começou, conheci ela e a gente começou a se envolver naquele namorico de adolescente. Ela... Enfim, são 38 anos de idade, desde meus 16 anos que eu acho que a gente tá junto aí. 19 anos que 19 estamos anos juntos, casados. E hoje, É, 17 casados. Nesse meio tempo, a gente quando vai desenvolvendo a empresa, a gente começa também ficando meio receoso de como é que vai ser o seu desenvolvimento futuro. E eu sempre fui um cara de estar na lida, de estar buscando realmente melhoria. Como eu disse a você, a gente veio de baixo, veio da periferia, tem que procurar realmente trabalhar e desenvolver. Cara, a gente foi muito precoce de estar engrenado nesse meio aí, nessa pegada realmente de empreendedorismo. Porque a gente assumiu a responsabilidade de uma loja na Via Local, uma loja pequenininha, a gente trabalhava com 2 funcionários. Em seguida, pintou na cabeça de eu abrir outra operação na cidade de Rio Formoso. Eu queria, realmente, a gente queria, tinha desejo de seguir nossos passos, claro, levando a histórica da Rede Coxinha, levando a toda a qualidade do produto que ele tem, o leque que ele tem. E a gente abriu logo cedo essa loja em Rio Formoso. E daí, cara, o bicho pegou mesmo, a gente não teve nem opção de estar escolhendo muita coisa na época. Hoje, a gente dá graças a Deus por ter conhecido pessoas como você, Rose e sua equipe. Hoje, realmente, a gente tem a visão que muita gente não tinha naquela época, nem tinha acesso a isso. Isso, sou bem transparente com isso. Hoje, uhum. como você sabe, a gente tem 4 operações, três operações, vai para a quarta agora. Mas a nossa história é onde a gente realmente teve que encarar como desafio de vida empresarial foi logo cedo, logo precoce, porque a vida nos cobrava isso, entendeu? E estamos aí na pegada hoje, tá com você junto aí, sempre dando suporte. Teve uma semana que a gente trabalhou na época e sobrou R$ 60, cara. 60 Depois reais. de tudo Depois de tudo pago, pago, depois de tudo quitado, 60 conto. E assim, era tipo, eu abri a loja, em 2009. Isso. isso em 2009, ela chegava e a gente passava o dia trabalhando junto, e ela ia para a faculdade e eu ficava para fechar a loja. E nesse meio tempo, na realidade, ela chegava até mais cedo, porque tinha um lancheiro que vendia nos ônibus na época e que precisavam pegar os produtos que tivessem pronto ali. Então eu chegava mais cedo antes de abrir a loja para preparar as frituras, preparar fazendo todo o procedimento e a gente trabalhando pra caramba. E chegou uma semana que a gente pagou tudo e olhou um pro outro, sobrou 60 conto, meu irmão. E aí? O que você falou, Pois Tayane? O que é. você falou na hora? Eu olhei para você. Não é possível, não, que isso aqui que é Pois empreender. é. Assim, foi uma fase que a gente amadureceu muito, né? A gente começou a gerenciar a loja, a gente casou em 2008, né, em novembro, e em dezembro assumimos essa unidade, né? Então, assim, não tinha gerência, só era Juninho e eu. O Juninho abria a loja pela manhã, como ele falou, liberava os lancheiros, que até hoje a gente mantém a tradição dos lancheiros que abastecem na loja e sobem os ônibus, né? Juninho liberava esses lancheiros, aí a gente tinha 2 colaboradores na época, eles chegavam, assumiam ali, a gente ia em casa, a gente morava numa rua atrás, então tomava café, voltava. Não tem vida, né? Uma correria, foram 2 anos, mas foi uma fase em que a gente amadureceu muito, né? A gente tinha muita preocupação em ter o produto, em manter o estoque, em ter, não faltar nada, né? A gente tinha esse comprometimento com o público, com o cliente e também com o colaborador. Então, assim, foi um período bem difícil. Eu estava numa feira na HFN em Recife e um Jantes, que hoje ele é até nosso gerente em Porto, ele tinha ido para uma palestra tua.
E aí eu, tá fazendo o que por aqui? Ele, não, eu fui numa palestra de um cara chamado Matheus Lessa. Aí eu lembro desse rapaz, de manhã sempre aparece ali alguma coisa de 701. No dia seguinte, você já abriu 701. E virou uma rotina, né? Lá em casa, a Juninho até já comentou com você essa história. Então, era eu fazendo o café da manhã e Matheus lá. Era Juninho antenado na rádio da cidade e eu antenada no 701. E aí eu insisti muito, né, Juninho? Tayane, o dia mal começou, tu já tá vendo coisa de trabalho, coisa de empresa. Ele até contou para você já essa história, né? Mas, assim, foi um momento em que, voltando no passado, né? O Grupo Rei da Coxinha, ele cresceu sem estrutura, sem alinhamento de processos. E a gente cresceu dentro dessa forma. Então, a gente tinha muita crença limitante. Ah, isso que as pessoas falam lá fora não dá para executar na hora do movimento, não tem como pesar, não tem como controlar isso. Mas a gente via que tinha essa saída, que tinha solução. Porque se tantas pessoas fazem e tá dando certo, por que com a gente não vai dar? Então eu realmente fiquei muito inquieta quando eu comecei a ver que as coisas não estavam em ordem, né? Sou formada em administração de empresa, mas eu confesso que o Domine Seu Restaurante, a escola, realmente foi quem nos ensinou a gestão de lanchonete de restaurante, né? CMV, CMO, enfim, tantas outras ferramentas que vocês nos oferecem. Foi o que começou a alinhar os nossos processos, né? E assim, quando foi em 2022, foi quando a gente entrou para a escola. Em 2023, nós fomos para São Paulo, para Imersão. Aquela imersão falou muito sobre cultura organizacional. Eu estava me sentindo numa revisão de vidas. Eu chorava mais do que nada. Mas me tocou muito, porque era muito do que a gente vivia, assim, né? Das crenças limitantes, do que faz, enfim. E aí foi quando o Juninho entendeu a mensagem lá, né, Juninho? E disse, agora a A gente gente vai vai, a dar um gente jeito. vai. Isso foi uma virada de chave, que você não tem noção disso. Eu acredito que quem está assistindo aí possa também ter essa crença limitante, talvez tenha, né, que a gente trabalha nesse meio, a gente fica muito desconfiado com muitas coisas que aparecem em rede social, com muitas coisas de promessas e tal. Mas, meu irmão, é uma virada de chave 100%. 100%. Porque quando eu falo de conforto e comodidade, por exemplo, a gente faturava aí 8 a 11% de lucro, de lucro. E antes, isso antes. Pô, é cara com 3 operações aí, a casa rodando, 7 dias da semana, não, entendeu? Sempre entrando dinheiro, tal, tal. Tá bacana, tá legal. Mas, bicho, existe outro mundo. Existe outra forma de você chegar, existe outras perspectivas que você tem que criar, você tem que desenvolver. Hoje a gente está aí de margem de lucro de 14 a 18%. Quer dizer, de 8 para 11 foi de 14 a 18 hoje. Estou falando de lucro líquido, né? Isso, se a gente não busca e cai de conforto da comodidade, não existiria isso. Era 44% e hoje foi para 28%. 28% de redução. 28% da redução do CMV. Era algo assim, a gente, na nossa cultura, né, o estoque tinha que estar cheio. E o dinheiro estava ali parado muitas vezes, né? Vinha o vendedor com aquela balela, aquela conversa, porque o vendedor ele quer bater a meta dele. Ou eu tô com uma promoção de tal bebida, eu tô com promoção de sachê, eu tô com promoção. E a gente às vezes surfava na onda dele, fazia a compra e o dinheiro de pagar o fornecedor estava lá parado no estoque, né? Então, foram um dos hábitos que a gente começou a mudar. Estoque fechado, conseguimos controlar também mais, bem mais. A gente chegava a consumir de 2 a 3 caixas de óleos por semana. Hoje a gente só consome uma caixa de óleo ali na produção do buffet, né? E tantas outras coisas, de material de limpeza, né? De embalagem. Então, até a equipe hoje já aprendeu a falar de uma forma, com uma conversa mais técnica, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vi que a gente realmente precisava passar por isso, né? Todo mundo tem a sua história e nada foi fácil. Às vezes tem pessoas aí de fora que podem pensar que a gente já pegou tudo de mão beijada, né? Já veio tudo prontinho. Mas, assim, eu acho massa a minha história com o Juninho, né? Porque a gente construiu juntos. Então, a gente passou por todas as fases. Então, assim, dentro da loja,
A gente sabe quando uma coxinha fritou ou escaldou, a gente sabe quando uma cartola não está bem elaborada, a gente sabe o tempo de fritar, os graus que tem que estar os equipamentos. Então, assim, o olho do dono realmente engorda o gado quando ele sabe da base. É algo também assim curioso, porque a gente promove muito os colaboradores para eles desenvolverem e crescerem dentro da empresa com a gente. Então, hoje o nosso gerente de compras, ele chegou no Rei da Coxinha, ele era flanelinha de estacionamento, o Elias. E ele passou por todos os setores, né, da loja, sempre promovido e sempre dando o melhor dele. Hoje, ele é o nosso gerente de compras. E aí eu sempre falo, Elias, ó, o CMV tá nas tuas mãos, né? O coração daqui tá contigo. E ele sempre pechincha para lá, para cá e tem nos ajudado muito, tá interessado em evoluir também esse lado que ele se descobriu através da gente. Então tem contribuído muito também. Eu não tenho dúvida, né? Assim, conhecimento nunca é demais, né? Se teve um dos tiros mais assertivos que a gente deu foi entrar na escola. Eu até costumo falar que antes de estar na escola, nós éramos apenas administradores. Depois que entramos para a escola, passamos a ser empreendedores. Então, assim, antes, a Tayane de antes, eu tinha medo do novo, eu tinha medo de abrir uma loja nova, eu tinha medo de situações, às vezes, que acontecia ali dentro da loja. E toda a preparação, todo o suporte que as aulas dão para a gente é inexplicável, né? Cada pilar ali da escola, ela tem um acréscimo muito grande para a gente. A gente tinha muita crença limitante em relação a marketing, por exemplo. E aí, na escola, entrei para o Instagram Vendedor. Nossa, quando a gente aplicou o Instagram Vendedor, principalmente para o buffet, a gente triplicou as vendas do buffet. Com o quê? Com base no conhecimento que você nos proporcionou. E eu confesso, eu fiquei nervosa. E no final do janeirão, como a gente chama, a gente fez uma reunião com a liderança e eles disseram que foi o janeirão mais confortável, que eles conseguiram soltar as habilidades dele. Toda a equipe fluiu tranquilamente, parecia que estavam dançando uma valsa, né? E isso ele aprendeu muito com vocês. 15 dias depois, ali no meio do janeirão, foi que eu disse, realmente faz total sentido. Muita gente de fora, de outras lojas do Rei, percebeu e chegou a dizer, como é que vocês fizeram isso? E a gente falou, né? A instrução que a gente recebe lá na escola, na plataforma, realmente tem liberdade, realmente tem lucro. O resultado, ele realmente vem, como o Matheus fala, o resultado vem da execução.